Fala trader, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Galera, vamos lá para mais um dia de recap, né? Mais um dia analisando o índice, conversando ali sobre as melhores possibilidades, melhores probabilidades, o que a gente fez no dia, o que a gente pode melhorar, né, nas nossas decisões para o dia seguinte, certo? E vamos para o gráfico para a gente dar uma analisada no nosso dia de hoje, beleza? Pessoal, esse aqui é o nosso estudo já montado, né, de hoje, da movimentação do dia, certo? O dia abriu com um gap de alta, tá? Só que, primeira barra, doji, e aí, sempre que a gente tem um doji, a gente tem aquela conversa, né, que a gente pode esperar que tenhamos lateralidade por um pouco mais de tempo, tá? Isso não é a regra geral, tá, pessoal? Mas assim, doji é indecisão. Então, se é indecisão, a gente sempre procura operar o que o gráfico nos diz, né? Então, a partir desse momento, já tínhamos a ideia de lateralidade até que o gráfico começasse a mudar a movimentação. Barra 2, uma barra que veio buscar as médias, acabou fechando com bastante pavio. Se fosse uma barra que tivesse fechado próximo da sua mínima, seria até uma possibilidade de venda. E aí já estaria basicamente próximo ali da abertura, né? Seria uma barra climática. Nas médias era algo que a gente teria que analisar direitinho, tá? E depois disso, mais barras em doji. E aí nós tínhamos notícia exatamente às 8h30, 9h30 aqui no horário da minha região, tá? Então, a partir desse momento aqui, nós tínhamos tratado isso aqui como uma lateralidade no começo do dia, né? Então, nada a se fazer no momento. Quando veio a notícia, pessoal, a barra, voltando um pouquinho aqui, a barra 5, galera, ela é uma boa barra de compra, tá? Só que nós temos uma boa barra de compra, nós temos aqui um microfundo duplo na média móvel, preço abriu com gap, poderia ser rompimento, correção, uma boa barra para uma possibilidade de compra. Só que nós estávamos a 10 minutos do horário da notícia. E, como eu já conversei com vocês, eu não gosto de operar horário de notícias, tá? Para mim, operar notícia é bingo. A gente não tem ideia de para onde o mercado vai nesses horários, tá? E o mercado simplesmente explodiu aqui numa barra de 1.600 pontos, eu acho. Veio buscar aqui toda essa região aqui em cima, média de 200, que aqui já está bem lateral, né? E aí, e aí deixou todo esse pavio aqui, certo? Aqui nós podemos até entender como um fundo duplo, mas barra de gatilho ruim. Depois tentou até uma continuidade, aí o preço começou a corrigir novamente, tá? Aqui a gente pode até entender que essa correção foi em forma de cunha, certo? O preço deixou um fundo em forma de cunha, porém a nossa barra de sinal seria a barra 17. Barra 17, não vejo como uma boa barra para comprar. Barra 18, desistência dos vendedores. E aí o preço veio novamente buscar a região do topo aqui em cima, tá? E aí deixou um topo duplo de mínima mais baixo, falha de rompimento dessa região aqui com a média, né? E aí o preço começou a voltar para dentro dessa lateralidade novamente. Deixou aqui um outro setup de cunha aqui nessa região, certo? E aí mais barra de sinal também ruim. Em contexto geral, a gente pode dizer que o nosso dia foi um dia bem lateral, tá? Só que uma lateralidade até ampla, porque se a gente olhar a barra 7, ela foi uma barra de 1.600 pontos, tá? Falando das operações, galera, eu deixei para falar das operações um pouquinho depois, para eu explicar direitinho aqui. Como vocês podem ver, tem várias setas aqui dentro. Então vou explicar o que eu fiz exatamente de uma maneira mais
mais tranquilo aqui para tentar deixar o mais claro possível, tá? Após essa correção em forma de cunha aqui, galera, também não consegui enxergar boas barras de sinal aqui para uma compra. Barra 58, eu vejo como uma boa barra de venda vindo da média móvel, topo duplo aqui nessa região que nós podemos considerar também, tá? Acredito que dá para considerar um topo duplo aqui. Nessa região, ó. Aqui seria um topo duplo e uma boa barra de venda, mas se a gente parar para analisar aqui, nem foi acionada, né? E aí o preço começou a trabalhar aqui deixando esse fundo arredondado. E aí aqui deixou aquela figura que muita gente conhece, né? Xícara e alça ou cup handle também, né? E o preço simplesmente ficou dentro dessa lateralidade, tá? E aí uma questão para a gente tratar no dia de hoje. Dias de lateralidade, pessoal, nós temos muitos setups. É fácil de enxergar vários setups. E a gente começa a ver um dia de confusão, um dia onde o preço não se decide, não temos máximas ascendentes, não temos mínimas descendentes, né? Então é um dia de confusão. E o Brooks sempre fala que em dias de confusão, quando você começa a ver confusão, indecisão, barras sobrepostas, gaps entre barras que são fechadas, trate como lateralidade. Isso aqui poderia ter 3.000 pontos, tá? Só que se faz 3.000 pontos em uma única barra, corrige até a mínima, volta na região de 50%, volta na mínima, não tem uma direção exata, a gente trata como lateralidade, tá? É uma lateralidade ampla, mas ainda assim uma lateralidade. E uma outra premissa do Brooks é o seguinte: em lateralidade, segundas entradas são melhores, setups como cunhas, fundo duplo, topo duplo, que seria L2 ou H2, né, são de maiores probabilidades. E outra premissa dele é que nesses dias de lateralidades amplas, 80% das vezes o rompimento vai falhar. Então, aposte contra rompimentos nesses dias. Venda alto, compre baixo, realize em região de 50%, tá? Agora, galera, vamos conversar um pouco aqui sobre as operações que eu fiz no dia de hoje, tá? Nós tivemos a notícia, preço estourou para cima. Após isso, o preço começou a corrigir. Na barra 12/13, tá? A barra 13, galera, eu vou ser sincero aqui com vocês. Tomei uma decisão precipitada e foi uma decisão totalmente errada. Porque a barra 13 eu comprei ela exatamente aqui. E aí eu vou falar para vocês o contexto de eu ter feito isso. Nós tivemos uma ótima barra na notícia, correção na média móvel. Como o preço estava andando com barras desse tipo aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu falei, vou comprar, porque provavelmente isso aqui vai romper e a gente vai conseguir aqui uma projeção dessa região aqui para cima. Só que como o preço não está deixando gatilho de entrada, vou antecipar, tá? E aí, acabei me dando mal, né? Comprei essa região. Só que, quando você tem noção de que você está errado, galera, errar não é problema, tá? E aí, assim, fica até aqui uma questão que as pessoas acham que quando o trade é profissional, e abro um parêntese aqui para dizer que não sou profissional, tá? Opero, faço todos os dias as minhas análises, deixo aqui para vocês. Se tiver algo que você consiga tirar de proveito das minhas análises e dos estudos que eu faço todos os dias, isso para mim é muito bom, tá? Isso mostra a minha evolução dentro do trading e dentro do meu operacional, do que eu estudo todos os dias, tá? Mas até grandes traders, pessoas brilhantes,
cometem erros, entram em operações equivocadas, e isso não é problema. O problema é você conseguir reconhecer que você fez uma entrada errada e corrigir isso o quanto antes, tá? Sair, estopar, fazer o que você tem que fazer para resolver essa situação e se manter vivo no mercado, tá? E aí, pessoal, acabei estopando aqui, tá? Estopei nessa região aqui. Quando o preço deixou a barra 15, eu fiz essa venda, tá? No momento, não consegui enxergar essa cunha aqui que estava se formando. Foi uma boa barra de baixa que fechou próximo da sua mínima. Fiz essa venda. Gostaria que o preço viesse nessa região da mínima da lateralidade para eu fazer uma parcial. E aí fica outra questão aqui. Eu sempre tento aqui, galera, ser bem claro com vocês em tudo que eu faço. Não vendo curso, não tenho essa intenção, tá? Pelo menos de vender curso. Acredito que você fazer isso, você acaba tendo ali uma responsabilidade, né? E eu gosto de passar minhas operações aqui, e isso tem me ajudado bastante a evoluir, porque todos os dias eu consigo analisar o que eu fiz no dia, né? De qualquer forma, acabei fazendo essa venda aqui e aí não na hora não consegui raciocinar que nós estávamos numa região de 50%. Então, novamente tive uma decisão equivocada. Porém, nós estávamos em região de 50% e o nosso contexto, pessoal, ele era de lateralidade, certo? Como nós tínhamos um contexto bem lateral, que eu fiz? Eu falei, vou aguardar. Meu stop técnico é acima aqui, né? Estava aqui acima, tá? Porém, na hora que o preço deixasse de fazer sentido, essa lateralidade aqui, eu encerraria. E aí, quando o preço começou a andar contra aqui, barra 19, por exemplo, foi uma boa barra de tendência, mas não foi uma barra que acionou. Depois nós tivemos doji e não tivemos nenhuma compra plausível para a gente encerrar essa operação aqui, estopar essa operação e aceitar o lote no dia de hoje. A barra 25, ela foi uma barra que seria um divisor de águas para mim. Se fecha uma barra acima da média móvel, barra de tendência, eu encerraria essa operação no stop no lote no dia de hoje. Como essa barra foi uma barra de reversão, eu adicionei mais contratos aqui. E aí fica aqui um gerenciamento que o Brooks ensina a fazer. Porém, pessoal, eu particularmente não gosto. É muito raro os dias que eu faço isso, tá? Quem me acompanha lá no grupo de estudos que a gente opera lá todos os dias, sabe que eu não faço isso. É muito raro mesmo estar fazendo esse tipo de gerenciamento. Mas nós tínhamos um contexto de lateralidade. A partir desse momento, nós tivemos o preço corrigindo em forma de cunha novamente. Nós tínhamos aqui um topo duplo de máxima mais baixa, né? Uma barra de sinal, acabei vendendo novamente, tá? Quando eu vendi aqui, acabei encerrando uma parte da posição aqui. Quando ele rompeu aqui a média móvel, encerrei mais uma parte dessa posição. E quando o preço começou a voltar aqui, encerrei o restante no 0 a 0. Com essa operação aqui, pessoal, que a gente conseguiu fazer aqui em cima, nosso preço veio mais ou menos para essa região. Acabei saindo com um pequeno lucro, tá? Mas conseguimos reverter o nosso loss de hoje, beleza? E aí, depois disso, nós tivemos uma cunha, mas porém também não achei nenhuma entrada mais plausível, tá? Por ordem stop, hoje o dia foi um dia bem complicado. Acredito que a melhor operação do dia, na minha opinião, teria sido da barra 25. Não é uma ótima barra de sinal, mas levando em consideração
o contexto era o que nós tínhamos para o dia e foi uma boa operação, tá? É uma operação que a gente gostaria de buscar essa região aqui inicialmente e a mínima do dia. Quando o preço veio basicamente buscar aqui, só que como eu já tinha estopado nessa região, tinha feito essa outra venda, percebi que minhas análises já não estavam tão claras para mim, não foi um bom dia de análise para mim, tá? Não foi um dos dias que eu consegui analisar com perfeição. E aí, quando eu recuperei o meu loss aqui nessa região, eu simplesmente encerrei o dia, tá? Acabei ficando ali com um lucro bem irrisório mesmo no dia de hoje, mas conseguimos sair ainda, manter a cabeça no lugar e sair ainda com alguma coisa, tá? E aí, essa aqui foi a operação que eu fiz, né? Só para deixar aqui já. A gente tinha vendido a barra 15, quando o preço não desenvolveu, vendi um pouco mais aqui, o meu preço veio para essa região aqui. Quando o preço corrigiu aqui, que começou a ficar do lado positivo, encerrei uma parte aqui e a outra parte acabei encerrando basicamente no zero, tá bom? Esse foi o nosso dia de hoje. Vejo que foi um dia bem complexo para análise, tá? Hum, diria um dia difícil para entradas por ordem stop. Se você procurou uma entrada por ordem stop, aqui talvez acionou, mas era notícia, né? A gente costuma não ficar. Uma cunha também não foi uma ótima barra de sinal, não foi acionada. Então, acredito que a única operação plausível que nós poderíamos ter feito no dia de hoje, analisando o gráfico parado, seria a da barra 25. Nós até entramos nela, conseguimos enxergar essa operação, entramos. Porém, já tinha tomado algumas decisões ruins, né, antes disso, tá? E aí fica ali um alerta para gente, para mim mesmo, para vocês que operam aí todos os dias, principalmente quem opera o price action, né, que é a gente trabalhar a questão da paciência, né? Às vezes a gente vem de uma sequência muito boa de ganhos e a gente acha que qualquer operação que a gente entrar vai dar certo, tá? Mas, enfim, vamos seguir em frente com disciplina, seguindo o plano que tudo vai dar certo. E deixei aqui também uma mensagem que até para mim mesmo é bem importante, que é: não tente antecipar o setup, espere o setup acontecer para você operar, certo? E opere o preço que está à sua frente, opere o preço, opere o gráfico, não opere o que você acha, porque esse foi um dos erros que cometi no dia de hoje aqui. Eu falei, cara, esse preço vai romper aqui e pagar a projeção. Então, tentei antecipar, certo? Mas foi isso. É um dia que serve para a gente aprender. Foi um dia que a gente conseguiu reverter, né? Pelo menos, e não sair ali num loss. Mas não foi um dia de melhores probabilidades, certo? Pelo menos não pro nosso estudo, tá bom? Valeu, pessoal. Uma ótima noite para todo mundo e amanhã estamos no gráfico novamente. Valeu!